A arte marcial hoje, que a gente conhece pelo nome de karatê, é meu sonho de infância. Desde que eu me entendo por criança, e eu assistia séries, né, que passavam antigamente, passava na Globo, o Pequeno Mestre, esses seriados. Aquilo ali era meu sonho de infância. E nessa época eu morava numa cidadezinha pequena, no estado do Rio de Janeiro, chamada Peribé. E depois, quando quase com 10 anos de idade, a minha família se mudou aqui para o estado do Pará, aqui em Jacundá. Chegamos aqui no dia 1º de fevereiro de 87. Com o passar dos anos, eu conheci um amigo na serraria, que trabalhava na indústria madeireira, que ele praticava karatê. E ele via eu com brincadeira na serraria e perguntou se eu não tinha vontade de conhecer uma academia de karatê. E eu falei para ele que aquilo era meu sonho. Karatê para mim é uma vida. Minha primeira experiência de karatê foi aqui no SPG. O karatê melhorou minha vida bastante, porque eu era um pouco nervoso, não aguentava muito a pressão. Desde a Bahia eu estava com vontade de lutar karatê e lá ia custar mais pouco para mim. Aí depois que eu vim para cá, eu com 48 anos entrei no karatê. Há alguns anos, a empresa Master entrou em contato comigo, ofertando a participação no livro Black Belt Book, Black Belt, quer dizer, o livro dos faixas pretas. Tive aqui a participação, a oportunidade de participar, contando aqui um pouco da minha trajetória dentro do karatê. Esse aqui é um livro nacional, de publicação nacional. Antes era 0,800. Aí hoje, pela falta de apoio que a gente mantém, hoje cada paia que contribui com R$50. Esta medalha aqui é do ano 2008, que foi no Pan-Americano que teve em São Paulo. Essa medalha de ouro aqui foi na cidade de Monte Cartini Terme, na Itália. Depois deste, eu tive mais a oportunidade de participar em outra Copa do Mundo na Bahia, em Salvador, qual fiquei em 2º lugar em Catar, na luta, e 3º lugar na categoria em Catar. Meu nome é Ronieri Coelho de Andrade, sou conhecido como instrutor marretinha, sou instrutor de capoeira e faixa preta de jiu-jitsu. Comecei a treinar capoeira em 2013 e aí venho trabalhando com a criançada aí, com jovens, adolescentes. Não tem idade para treinar capoeira. A gente vem fazendo um trabalho bacana, tem um projeto social Arte que Educa aqui na cidade de Jacundá. A gente sempre está abrindo novas oportunidades para adolescentes, está participando. O que a gente pode fazer, a gente faz, ajuda com uniforme quando pode, entendeu? Quando os pais têm condição, compra. Meu nome é Euclemir Souza Silva, sou conhecido como instrutor goleiro. Já pratico capoeira desde 2003. Comecei e iniciei a prática da capoeira em Imperatriz do Maranhão. Nascido lá e criado lá. Em 2017, aproximadamente, foi que eu tive que vir trabalhar aqui, Pará, aqui em Jacundá. E estou aqui até hoje e consegui iniciar minha prática de capoeira, de dar aula. A gente, sempre que pode, está indo para os campeonatos, corre atrás aí de patrocínio. Temos vários campeões brasileiros, paraenses, crianças. Você, quando ingressa na capoeira, você praticamente está entrando numa família, onde todos nós trabalhamos juntos para o bem comum, então a prática da capoeira e da nossa união, conforme a gente vai trabalhando no grupo. Quando eu casei, tive minhas filhas, quando eu comecei a conhecer a Maurinha, eu comecei já a conviver com um pouco de cultura, né? Participar de alguns movimentos, de alguns eventos. Há pouco tempo agora que eu iniciei realmente, né, participando junto com ele, que foi até no Garimpo Bar, quando ele me chamou para poder participar do filme, né, como produtora executiva. Aí eu falei assim, bora lá! Aí foi que eu comecei a iniciar realmente a fazer cultura. Na questão da cultura digital,
Em viagens, né, que eu sempre fazia com a Maurinho, para Belém e outras cidades, a gente percebia que faltava algo na nossa cidade que a gente via em outras cidades. Você vai viajar, você sempre quer levar uma lembrança de algum lugar. E na nossa cidade de Jacundá não tem esse tipo de cultura. Quando a gente começou a perceber isso, a gente começou a pensar em algo, fazer algo para poder marcar e ter essa identidade. E aí a gente começou a criar algumas peças, criou uma primeira, que foi a do portal. Aí a gente definiu algumas peças, tipo chaveiro, camisas. A gente vê que as pessoas estão tendo interesse, estão gostando da ideia. Então a gente quer crescer mais nesse quesito. E a rede social tem ajudado muito a gente nessa questão. E agora a gente tem essas peças e aí a gente deixa para quando a pessoa quiser visitar a nossa cidade, vir na minha loja, que a gente vai ter peças disponíveis como camiseta, né, chaveiros, cerâmicas, caneca e outras peças que a gente está criando, que em breve a gente vai estar no nosso Instagram, que basta você acessar @Birô de Impressão, que você vai encontrar a nossa página no Instagram e também o nosso WhatsApp, que também está lá no Instagram. E aí agora vocês têm um ponto de referência que pode vir encontrar peças que você possa levar para alguém, seu ente querido. Minha história com a cultura, eu diria que a cultura ela se cruzou com a minha vida pessoal de uma maneira trágica, cômica e saudável. Eu digo que a cultura cura. Aos 11 anos, lá no ensino fundamental, eu sofri alguns bullies e daí eu não revidava. Mas eu tive uma ideia, eu criei um jornal Fique por Dentro. Era um jornal todo escrito à mão e todo esse engajamento que tem hoje na rede social, o engajamento na época era na hora do recreio, os alunos eles iam para frente do mural para ler as notícias que tinham no jornal. Lá tinha entretenimento, fofocas, recadinhos de amor, todo o rendimento dos alunos, os melhores professores. Então, despertou em mim essa questão da escrita, da leitura, que eu sempre gostei muito de ler. Daí, quando eu vim para Jacundá, meu irmão também veio, eu conheci o Aldson. E em 2006, nós tivemos a ousadia de ir a Belém para organizarmos o Miss Jacundá Oficial, com direito que a participante participasse do Miss Pará. E conversamos com os organizadores oficiais e os trouxemos até Jacundá, trouxemos a Miss Pará na época e participaram da comissão de júri. E de lá para cá, todo o envolvimento no meio cultural foi só despertando em mim uma autoestima, um gosto, uma alegria. Estar envolvida no meio cultural me dava vida. Fazer cultura não é fácil, mas precisa de recursos. Daí eu comecei a elaborar projetos. Eu trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura, na organização do Festival Junino, mais precisamente na confecção de adereços juninos, transformando o lixo em luxo. E com isso eu despertei esse gosto para essa área do artesanato, na questão de oficinas de artesanato para decoração junina, decorações natalinas. Como eu cheguei na literatura? Eu sempre tive um caderno de anotações. E daí eu elaborei o meu primeiro livro, De Del em Del. De Del em Del é um livro que fala que você não tem um lugar certo. E nesse livro, De Del em Del, fala das casas onde eu morei, fala das cidades onde eu morei, dos locais onde eu trabalhei e, por que não, das pessoas que eu amei. Hoje eu atuo, a minha renda extra é com elaboração de projetos para a captação de recursos. Eu acredito que eu já captei ao longo dos 10 anos mais de 1 milhão, eu acredito. Já teve muitos projetos aprovados para muitos fazedores de cultura para os quais eu elaborei propostas. E eu me sinto muito grata a Deus e me sinto feliz também.
Me chamo Rai Lavoura, atualmente tenho 45 anos. Comecei com artesã através de uma vizinha da gente, com 7 anos de idade. E eu fui pegando o gosto de fazer um artesanato com a irmã Filó. Depois a gente fazia teatrozinho na igreja. Fui professora de catequese e ela fazia bordado em ponto de cruz. Fiz, não me identifiquei, comecei no crochê. Passei também para a arte de reciclagem, eu gosto muito de reciclar as coisas, artesanato e enfim. Atualmente agora também eu faço meus crochês, também fiz o meu curso de sabão atualmente e hoje eu estou sobrevivendo mais do curso de sabão, que é um sabão artesanal que eu faço também com ervas como o zababosa, o manjericão. E o outro que é o artificial mesmo, natural. A gente vende nas feiras aqui da cidade. Também trabalho como faxina. Quando você faxina uma casa, as pessoas jogam muita coisa fora, né? Ah, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Pra mim, tem muita serventia. E eu trago tudo pra casa. Ali eu vou ver o que presta e o que não presta. Eu me chamo Israel Vidal Pedroso. Eu comecei muito cedo, comecei aos 11 anos. A professora me pediu para fazer um trabalho de escola e aí eu fiz, que é o caso daquela flor. E daí para cá eu fiz muito artesanato, peixe, eu fiz quadro, escultura em madeira. E aí vem seguindo, eu vendendo os artesanatos e daqui de Jacundá sai uma romaria até Goianésia. E os promesseiros, eles vêm até a mim encomendar várias promessas, cabeça, parte do corpo. E lá eles deixam em memória do pedido, né, que eles fazem. Eu já tenho ótimos trabalhos fora. Também sou reconhecido. Eu sou o artesão com muito orgulho, que me gera renda, que me ajudou a conquistar e a sustentar a minha família. Eu sou Daiane Santana, sou uma artista, né? E começou a partir de um sonho de querer ser as cantoras internacionais, aquilo diferente. Eu chegava no banheiro, demorava muito tempo lá no banheiro, penteando o cabelo, botava um fone de ouvido, ficava interpretando. E eu não tinha acesso à área cultural. E eu não sabia como, por quê? Será que eu sou estranha? O que é isso? E eu amava aquilo, aquele universo, parecia que eu ia para outro mundo. Eu não vou errar. Me diz onde é que ela tá. Eu sou desse tipo, eu gosto de aprender tudo. Tudo eu tenho que aprender. Porque eu não sei o dia de amanhã, vai que eu preciso. De um amigo chamado Felipe, ele me chamou para participar do TJ, Teatro Jovem, né? E foi onde a gente começou a fazer apresentações, a gente fazia apresentação de caripó, dança, fazia apresentações também de segmento evangélico e era muito lindo, eu amava aquilo. E foi aonde surgiu o convite para preparação para o filme Naja Resgate. Daiane Santana, Naja. Era o que eu queria, que era conversar com as pessoas, ao mesmo tempo decorar texto e aquele negócio diferenciado, que era o que eu me sentia muito em paz, viva. Parece que eu estava completa. Surgiu uma proposta até de eu ser uma das garotas que ia concorrer para se tornar Naja, que era a personagem principal. E no final me tornei a Naja. Eu me tornei Naja também devido ao quesito, né? Que eu sou faixa preta de karatê. Também eu fazia jiu-jitsu com o professor Marreta e também sou corda amarela de capoeira. Isso ajudou muito porque já facilitou mais, porque o filme ele tem essa pegada de ação. E aí ajudou nesse segmento eu me tornar. No decorrer disso, surgiu um curso lá em Marabá, onde conheci o Loca Farias, né? E aí ele fez um convite para o Aldson Reis, né? Para fazer um filme. E em 20 dias a gente conseguiu gravar o filme e a gente concorreu no Festival de Cinema de Alté do Chão. Foi uma experiência surreal, fui entrevistada, o pessoal gostou muito do filme, teve uma visualização muito grande lá. Eu fui adquirindo também experiência
E aí depois disso surgiu também outras oportunidades. Participei do filme Laço Vermelhão, Prova de Amor, em 2019. Como está o papai e mamãe? Ô, minha filha, tá nada bem. Parasita do Lar, Instinto de Mãe, que foi um TCC, foi a finalização do curso, que foi muito maravilhoso, foi adrenalina pura. E também o filme Herança de uma Vida, que foi uma preparação incrível, somou muito na minha vida, tanto como artista, quanto também quanto pessoa, porque as pessoas de lá, elas são muito incríveis, maravilhosas. E no mundo da moda, participei do evento Miss Bairro Jacundá, foi uma experiência incrível, somou muito para a minha vida. E também participei do Hall Fashion, onde eu desfilei lindamente, representando várias empresas do município, vestindo looks impecáveis. E além disso, surgiu a oportunidade em Marabá também, no evento Troféu Agulha de Ouro, também o evento Garota Faroeste, onde eu ganhei em primeiro lugar. Foi desafios assim que somaram para a minha vida. Na cultura digital, hoje eu sou influenciadora digital. Eu trabalho fazendo divulgação com vídeos. As empresas, elas me contratam, eu vou lá e faço tanto divulgações para os stories, quanto vídeo no Reels e também provadores. Eles me chamam muito para fazer provadores. Tenho muita credibilidade hoje em dia porque as empresas têm muitos anos, tem empresas que já têm anos que me contratam, desde sempre, né? Elas me contratam. Eu tenho uma parceria, várias parcerias aí que vem cada dia mais ficando maravilhosas e só crescendo. As empresas cada vez mais estão me chamando e tendo mais experiência nesse segmento. Pretendo ter muitos outros projetos aí incríveis e cada dia mais também conhecendo, fazendo network, tanto no município quanto também fora. E é uma experiência incrível que cada vez mais eu tenho feito. A coisa da arte, na verdade, ela começou muito cedo, né? Desde criança eu já desenhava. Eu comecei fazendo desenhos e eu gostava muito de revista em quadrinho, porque muitos termos hoje de linguagem que não são muito usuais, eu costumo usar, mas por conta talvez até dessa questão de começar a ler muito cedo revistas. E também foi quando me despertou a ideia de desenhar. Eu copiava desenhos e houve um tempo que eu fazia os desenhos e levava para vender na feira. E descobri naquilo uma maneira de repente fazer dinheiro, né? Era uma brincadeira. E aí com 15 anos já me veio a oportunidade do meu primeiro emprego numa gráfica. E foi quando eu comecei já essa história de trabalhar com arte, design. Com uns 18 anos eu já estava na gráfica, tinha saído para comunicação visual, já gostava de cantar e aí eu fui trabalhar também na banda Os Panteras. Comecei como técnico eu consertava os alto-falantes da banda. E aí eu fui hold da banda e depois eu comecei a participar das gravações no estúdio, fui técnico de gravação, naquela época era no rolo, colocava toda a banda para tocar ao vivo e aí ficava monitorando aquilo lá e você tinha que ter um ouvido muito bom para entender a hora que o músico errava. E nessa época eu já comecei a fazer algumas composições e enfim, foi um período bem bacana. Quando eu saí dos Panteras, eu entrei já numa banda gospel. Eu fui para a banda Expressão de Louvor e eu passei 16 anos como vocalista da banda. Nós gravamos 2 CDs, fizemos DVD, fizemos muito show. Eu costumo dizer que eu já tive meus 15 minutos de fama, né? E a gente acabou produzindo muito disco, muitos cantores, muitos artistas. E eu fiz composição para muita gente nessa época. E também muito material de publicidade. Então a publicidade ela acabou chegando, eu já desenhava, já trabalhava também com arte, né? E já entendia de publicidade, mas aí a questão das empresas de publicidade começaram a procurar o estúdio para fazer o áudio de comerciais de televisão. Então a gente começou a trabalhar as trilhas sonoras de algumas propagandas. Foi um mundo onde eu comecei a unir todo esse conhecimento, tanto da música quanto da arte, também da publicidade de forma geral, né? Eu estava estudando publicidade
propaganda. Então fui para cima daquilo que era a minha profissão. Jacundá é uma cidade que não tinha emissora de televisão na época, então todo o modelo de publicidade que eu já conhecia de Belém acabou ficando um pouco irrelevante para cá, né? Porque a cidade não tinha um veículo. Não adiantava eu produzir o conteúdo se eu não tinha um veículo para vincular. E aí eu acabei migrando para comunicação visual aqui no município. Então, assim, foi quando eu conheci muita gente aqui, acabei gostando da cidade, né? E foi quando a gente já, há alguns anos atrás, já sentiu o desejo de montar uma emissora de televisão novamente aqui no município. E aí fomos atrás, adquirimos a outorga do SBT, da televisão, né? No caso do governo federal. Conseguimos um contrato com o Silvio Santos e montamos a emissora de televisão que está no ar hoje, o SBT, e a gente pretende fortalecer mais a emissora aqui na cidade. Aí já veio uma outra faceta, né? Porque eu sempre dirigia comerciais e passei a apresentar. Fizemos o jornal local aqui, onde eu acabei sendo o âncora, o apresentador do jornal, e também montei o podcast, que é o Pode Parar Podcast, que ainda estamos com o Pode Parar, estamos voltando agora com mais uma temporada. E a gente sempre que fazia peças publicitárias, tentava trazer um pouco desse olhar do cinema para a publicidade. Mas aí sempre houve aquele desejo de, um dia, de repente, se der certo, quero fazer um filme. E aí, numa peça de teatro, há mais ou menos uns 8 anos atrás, e foi quando eu comecei a me inteirar pela história do município, da cidade. E aí conheci, né, a história da velha Jacundá, que foi uma cidade, a cidade que foi submersa por conta da hidrelétrica de Tucuruí. E no meio desse universo, dessa conversa toda, eu ouvi uma conversa do Leuese com o Leonel sobre um acontecimento que havia tido lá na antiga Jacundá, num cabaré. E aquilo me despertou, isso aqui dá um filme. E foi aí que eu corri atrás de estudar um pouco mais sobre a história, desenvolver o roteiro, porque eu também sou o roteirista do filme, então o roteiro de cinema é muito diferente do roteiro de publicidade que eu estava acostumado a fazer, chegar e vender um produto, desenvolver os personagens, desenvolver toda a trama dessa história, né? Entender por que cada pessoa está ali, o que é que ela está fazendo, o que é que ela vai fazer e para onde essa história vai. Então, para mim, eu acho que foi um pouco mais desafiador escrever o roteiro, porque a trama precisaria ter começo, meio e fim. Passei um mês sentado na frente do computador escrevendo esse roteiro, criando a história. E aí, depois disso, fomos para o processo de gravação, que foi contratar a equipe, buscar profissionais, entender a história aqui do município. Foi muito desafiador.